Muito obrigado pela sua companhia. Eu quero pedir para você que prepare-se porque nossa nova temporada começa na semana que vem. Entrevistas gravadas em São Paulo, entrevistas gravadas em Cuiabá e outros estados da nação brasileira fazem parte do nosso planejamento para 2012. Um planejamento que nasceu porque os nossos telespectadores são exigentes. Quero dizer a você que todo o trabalho do programa Cláudio Alves, da nossa equipe, da Nova Mídia, da Black White, ela tem um destino só. O destino é trazer mais cultura para o nosso estado. O destino é sempre procurarmos fazer um programa que te satisfaça. Em um momento que o país vive tantas crises, principalmente a crise moral, nós temos procurado no programa Cláudio Alves seguir um caminho diferente, que é seguir um caminho onde no nosso vocabulário não existe as palavras desonestidade, não existe nenhuma palavra que possa manchar os lares de você, que é nosso telespectador predileto. Para nós, achamos interessante mexer com as palavras apenas de competência e capacidade, porque para isso nós possamos trazer as críticas, mas também apresentar solução. Nos prestigie em 2012, que tenha certeza, no final do ano, a nossa sociedade não será mais a mesma, porque com toda a convicção, a nossa luta trará em resultados de cultura para o nosso estado. Uma boa noite, muito obrigado. E sábado que vem estaremos aqui no nosso programa de 2012. Até lá. Relacionamento com idosos. Como a gente deve se comportar em relação a eles? E na outra via, no caminho dos vovôs para os mais novos, como deve ser o comportamento? As respostas neste programa especial que recebe uma das pessoas mais requisitadas do país sobre relacionamento e mudanças de hábito. Curiosamente, um engenheiro. Eu estou com o Sérgio Savian. Tudo bem, Sérgio? Boa noite, tudo bem? Uma satisfação muito grande a gente aqui em São Paulo ter assim a oportunidade de entrevistar uma autoridade no assunto como o senhor, reconhecidamente a nível de Brasil. Como é que um engenheiro optou para um estudo de mudanças de hábitos? É bastante simples, eu me equivoquei de faculdade. Equivocou. Me formei com 22 anos e em seguida casei com uma mulher psicóloga, né? Okay. E eu me apaixonei não só por ela, mas também pela profissão dela. E a partir de então eu passei a estudar bastante esse tema, particularmente a comunicação não verbal entre as pessoas. Fui fazer uma pós-graduação em comunicação na PUC e sempre estudando, sempre me fascinou muito a comunicação não verbal. Quer dizer, o que a gente passa além das palavras. O que eu fui entendendo com o tempo, que é determinante nos relacionamentos. As caras que você faz, a entonação que você usa, tudo que está além da palavra é muito importante no relacionamento. Eu acabei me especializando nessa temática. Olha só. Sérgio, eu quero falar contigo sobre relacionamentos conjugais. Sim. A diferença do passado para os relacionamentos de hoje mudou? Como é que você vê? Muita diferença porque alguns tabus vão caindo, alguns paradigmas vão sendo mudados, né? Então, hoje em dia, para você se relacionar, não é uma questão de obrigação, você não deve fazer nada, você não tem regras a cumprir. O que interessa é muito mais você conseguir fabricar um relacionamento de qualidade. É só ver o número de divórcios que aumenta cada vez mais. Então as pessoas hoje têm uma liberdade muito grande entre estar no relacionamento ou não. Mesmo a questão dos gêneros, né? A mulher que antigamente ficava no relacionamento porque o homem era provedor, ou o homem ficava no relacionamento porque as mulheres davam conta de afazeres domésticos, hoje em dia isso está cada vez mais unissex. A independência está alterando por completo? Totalmente. Então, na medida em que homens e mulheres se tornaram mais independentes consigo mesmos,
Então, isso tem uma influência muito grande no relacionamento. Então, você vai ficar no relacionamento, hoje em dia, para estar no relacionamento, uma vez que não é mais obrigatório, porque você pode se separar a hora que você quiser, fica quem quer. Então, não faz mais sentido ficar em relacionamentos ruins. Então, as pessoas hoje têm que ser muito mais artistas do relacionamento para estar junto. Isso não significa que a gente estaria instruindo as pessoas para se separarem, né, Sérgio? Não, muito pelo contrário. Eu, particularmente, com todo o estudo que eu faço, a pesquisa que eu faço, eu chego à conclusão que todo mundo quer amar, Verdade. cada um do seu jeito, todos Lógico. têm o direito. Mas a gente precisa entender essa questão, que o relacionamento amoroso não é uma questão de formulário padrão, que amar é ou casar é alguma coisa padrão. Muito pelo contrário, você precisa entender a individualidade de cada um e se compor essas duas pessoas com inteligência, o que a gente chamaria de inteligência emocional. Diferentemente da inteligência para você tirar um diploma ou fazer um currículo profissional. Tem pessoas muito inteligentes na sua carreira profissional e que são burras na hora de se relacionar. A questão financeira ainda hoje influencia muito no relacionamento conjugal? Eu acho que os dois extremos são ruins. Quando você está muito focado no dinheiro, você se torna uma pessoa muito materialista. E o relacionamento ele exige que você transcenda o material. O amor não é nada material. E o contrário também, a falta de dinheiro prejudica os relacionamentos. Então, eu acho que o ideal é que todo mundo seja suficiente no dinheiro para que dinheiro não seja o problema. Claro. Mas os dois extremos são ruins. Eu recebo muita gente no meu consultório com muito dinheiro e que vive péssimos relacionamentos. Então, mesmo aquela questão do jovem que imagina que o carrão ou a moça que acha que por ser muito bonita ela vai conseguir bons relacionamentos, nem sempre é uma verdade. Isso não garante o relacionamento. Passado e o presente. O que mudou? É possível as pessoas viverem só, Sérgio? Olha, aumenta, cada censo que se faz, aumenta o número de pessoas que optam por viverem sozinhas. E hoje em dia viver sozinho não significa necessariamente que você não tenha romances, que você não namore. Então, aquela estrutura oficial do casamento, família, tudo isso, ela está sendo muito questionada. Mesmo os casamentos atuais, pessoas que moram juntas e são casadas, hoje em dia já quase 20% delas não querem mais ter filho. Você vê que mudança é essa, verdade. Né? Então, a gente vê que hoje em dia se coloca a questão amorosa de uma outra forma. Mesmo a influência das novas tecnologias, a Você internet, acha que isso muda radicalmente a composição do relacionamento amoroso. Influência cultural nos dias de hoje? Sim, está todo mundo, depois de tanto tempo vivendo regras muito rígidas de moral e tudo isso, as pessoas hoje elas tendem a querer preservar sua individualidade. Porque antigamente você não tinha individualidade, você tinha que fazer o que todo mundo fazia. Hoje em dia o senso do indivíduo aumentou para cada pessoa. Então ninguém está afim de engolir muito sapo, ninguém está afim de deixar de abandonar sua própria carreira em função do relacionamento. Então a maior parte das pessoas está identificando que só é possível um relacionamento amoroso que reconheça cada um dos indivíduos. Sérgio, a questão moral, estrutura familiar, que no passado tinha uma preocupação, de certa forma essa evolução veio atrapalhar esta questão da personalidade? Olha, de certa forma, o que a gente chama de evolução, não sei se é bem uma evolução, mas é um fato que as pessoas estão mais individuais, mais individualistas, né? Então acabam, e mesmo a questão da internet, os grandes centros urbanos, onde você não tem tempo para nada, acaba a questão do vínculo ficando um pouco arranhada. Então as pessoas estão com mais dificuldade de fazerem vínculos. E também um outro assunto muito importante é que a gente vive, eu brinco, a gente vive na era da edição, tudo editado. Verdade. Televisão editada, internet editada, você se edita na academia, se coloca músculo, a mulher se edita, põe silicone, a indústria do cosmético é muito forte. Então a imagem das pessoas se tornou muito importante. E, inclusive o Brasil, né, bate recordes em termos de academia, cirurgia plástica e cosméticos. Isso significa que as pessoas estão muito focadas na imagem e isso é um problema, porque quando você vai para a intimidade do relacionamento amoroso, duas imagens não se relacionam, porque estão na superfície. O relacionamento amoroso, ele requer profundidade, a intimidade requer que você saia da imagem
para ser você mesmo essencialmente. Você estaria me dizendo que as pessoas que procuram um cirurgião plástico, qualquer coisa, está fugindo da sua própria personalidade? Não, eu não sou contra a cirurgia plástica, não sou contra a edição, não sou contra a internet, nada certo. disso. Mas a gente precisa tomar muito cuidado para a gente mesmo não se confundir o que é imagem e o que é a gente de verdade. E você sabe que um relacionamento ele só sobrevive se existir verdade. Sim. Porque um relacionamento em cima de mentiras e de imagem, Não ele não vai muito longe. Claro. Não vai muito longe. Sérgio, uma curiosidade que eu tenho. É claro que eu sou um admirador seu, sigo Obrigado. Através do seu site. Sim. www.sergiosavian.com.br. E é claro que essa juventude sua já é visto pelo próprio site, através de programas, outros programas de televisão a nível de Brasil, que você teve a oportunidade de participar. Mas um jovem... Juventude minha, você fala o quê? Da minha idade? Juventude, na idade, na forma de conduzir as coisas. Você sabe que eu não sou tão jovem assim. Mas esse conhecimento seu... foi ocasionado, o estudo dessa área foi ocasionado por problemas próprios ou por desafio na vida? Olha, são várias coisas. Primeiro, eu não sou tão jovem assim, eu já estou a caminho dos 60 anos. Então, já não sou tão jovem assim, deu tempo de viver muitas coisas. Okay. Um segundo fator é o seguinte, eu sempre levei a vida muito a sério, no sentido de não deixar passar batida a vida. Eu sinto que eu gosto de viver a vida com tudo que eu tenho direito. Certo. Mas isso não significa sexo, drogas e rock and roll. Claro. Tudo que tem direito no sentido da consciência, de ser um cara desperto. Cada um tem o seu limite. De estar bastante consciente em cada coisa. Outra coisa, eu permito as mudanças. Eu me sinto um cara corajoso, então se precisar mudar, eu mudo. Eu não fico em barco furado. Olha só. Então, esse fato de não ficar em barco furado e se precisar mudar, eu mudo, eu acho que me dá uma força para poder observar as pessoas que têm normalmente muita dificuldade de sair de uma situação inadequada para poder escolher uma situação melhor para a vida, quer seja no relacionamento amoroso, na profissão, em tudo, né? Então, eu incentivo. E a vida também caprichou comigo. A vida não é muito fácil para mim, acho que para ninguém, mas para mim particularmente eu já tive várias perdas, situações difíceis, mas que eu acho que com a minha espiritualidade eu fui superando e me tornando um sujeito relativamente forte. Aliás, a sua história... Para dar suporte para as pessoas que estão precisando. Se eu não tivesse passado por poucas e boas, ou melhor, muitas e boas, eu não teria estrutura para aconselhar tanta gente que eu aconselho. A própria história sua não é segredo para ninguém, nasceu na periferia de São Paulo. É verdade, fui em Graxate. Foi em Graxate. É verdade. Passou pela Índia e hoje está aqui em São Paulo. Porque realmente... assim, com 14 anos trabalhava no banco, estudava, com 17 entrei na USP, sem cursinho, engenharia. E daí foi, quer dizer, eu nunca deixei a vida, eu sempre gostei de pegar a vida na mão. E hoje já são 11 livros publicados, uma trajetória no mundo inteiro. Nós vamos falar sobre eles. Dei palestras no mundo inteiro. Ok. A gente está de volta logo depois dos comerciais. Ainda nesta edição, os relacionamentos para a turma da melhor idade. Vamos falar ainda sobre beijo e no próximo bloco, Sérgio Savian fala sobre quando e por que uma separação é inevitável. O programa Cláudio Alves, sem censura, volta já. Fique sabendo sem censura. Um oferecimento. Sonoticias.com. As principais notícias de Mato Grosso. A linguagem corporal corresponde a todos os movimentos gestuais e de postura que fazem com que a comunicação seja mais efetiva e apurada. Estamos de volta com o programa Cláudio Alves, sem censura. Obrigado por estar com a gente. Você acompanha o programa Cláudio Alves Sem Censura, que hoje fala sobre relacionamentos. Por que tantas separações nos dias atuais? Acho que as pessoas estão com um pavio muito curto, antes de mais nada, e de certa forma, até escrevi um artigo outro dia que chamava namorofobia, né? São pessoas que estão fóbicas do próprio relacionamento. Durante muito tempo se acreditou em lendas a respeito do amor,
mas se criou uma imagem do amor muito romantizada e muitas vezes irreal. E quando as pessoas se deparam hoje em dia com o dia a dia do relacionamento, elas às vezes não suportam a realidade dos fatos. Porque só dá para se relacionar com mais profundidade as pessoas que conseguem dar o braço a torcer, que têm humildade, que têm tolerância, que sabem perdoar e que sabem resolver conflito. Aliás, que saiba brigar também, porque você está no relacionamento, nem sempre você tem que se dobrar à posição do outro. Então, se você não tiver desenvolvido essas características todas, você não consegue ficar. Falta de capacidade de administração do próprio lar? Falta de habilidade para estar com as pessoas de uma forma... Porque antigamente você ficava de uma forma ditatorial, por exemplo, algumas pessoas mandando, outras obedecendo. Mas hoje em dia isso está cada vez mais complicado. Ninguém quer ficar numa situação dessa. Então são vários fatores que levam as pessoas a se separar. Tem um outro fator também muito importante, Cláudio, que eu queria falar, que é uma hipersensualização da nossa sociedade ocidental. No sentido de que os ícones todos, você pega na televisão e na mídia em geral, os ícones todos são muito sensuais. Então, são mulheres muito bonitas, inclusive bastante expostas, né? Exatamente. Então, os homens também, as mulheres também hoje querem homens bonitos, todo sarado e tal. Então, existe uma valorização muito grande do que é sensual, inclusive do que é sexual também. Só que isso é só um lado da gente mesmo. Então, você não segura um relacionamento só pelo sexo, só pela sensualidade. Então, hoje em dia, você tem pouca profundidade, fica muito caras e bocas, fica uma coisa de se arrumar para outra pessoa, e as pessoas acabam não se arrumando para si mesmas. Verdade. Né? Então, falta profundidade. Então chega uma hora, tem a paixão toda, tem o envolvimento todo, a atração, mas chega uma hora que acaba. Esse momento, quando é que uma separação é inevitável? Inevitavelmente, se a sua relação for baseada só na sensualidade, uma hora ela se esgota. Só sensualidade não segura um relacionamento. Agora, por exemplo, tem outros relacionamentos que são baseados no material. Famoso bom partido, né? Que antigamente as mulheres queriam casar com um cara que era bom partido. Questão econômica influenciada. Que, aliás, está invertendo, porque hoje em dia o que tem de mulher bem resolvida financeiramente e rapazes mais novos a fim de encostar numa mulher dessa, as coisas estão se invertendo bastante. Mas se o relacionamento for baseado só na questão material ou na questão sensual, a beleza, por exemplo, a beleza acaba. A mulher engravida uma vez, engravida duas, tem estria, né? É verdade. Então é difícil você manter aquele padrão de beleza. Então, se o relacionamento for baseado só em beleza, e na matéria, no dinheiro, né? E se não tiver a capacidade de cada um de estar no relacionamento para crescer pessoalmente. O que é o amor para o senhor, doutor? Amor é entrega, amor. É difícil falar sobre amor, porque é uma coisa tão não imaterial, mas vamos dizer que eu já escrevi 10 livros falando em torno do amor. Olha só. Mas a gente poderia identificar o amor quando falar em aceitação, quer dizer, quando eu aceito outra pessoa incondicionalmente, a gente está falando em amor. Agora, quando eu coloco condições, aí a gente já está falando em relações mais problemáticas, muitas vezes neuróticas, né? Mas o amor, que eu entendo mais no sentido mais profundo da palavra, ele é incondicional. Vou te dar um exemplo. O amor de um pai por um filho nem sempre é puro, porque às vezes o pai projeta no filho tantas coisas e quer que o filho seja aquilo que ele não foi. Acontece um acidente, vem a decepção. Então, se tivéssemos a capacidade de olharmos uns para os outros, um pai para um filho, e entender qual que é a essência daquele filho que é diferente do outro e diferente do outro. E cada pessoa, cada ser humano tem um jeito diferente. Claro. Hoje mesmo atendi um rapaz, ele estava preocupado, porque ele me falou assim, eu fico com a minha namorada durante um tempo, mas depois eu tenho uma vontade maluca de não vê-la por uns 2, 3 dias. Eu me acho problemático e tal. Eu falei, não. Assim como tem o dia e a noite, todos nós temos a necessidade do afeto, da carícia, e também temos necessidade de dar atenção para a gente mesmo, de desligar de tudo. A que se deve esse tipo de comportamento? Isso não é um problema. Eu não vejo isso como problema. Eu vejo como uma alternância sábia entre você
estar com os outros e você estar consigo mesmo. E se a gente entendesse, tem muitos paradigmas, se a gente mudasse, a gente ia fabricar relacionamentos mais saudáveis. Se a gente ficar grudado um no outro, é uma coisa que não funciona para todo mundo. Pode ser até que alguns casais se deem bem grudados, mas a necessidade de você se alimentar do seu eu é muito, ainda mais século XXI, é muito importante. Então a realidade é que nos dias de hoje os casais devem se auto-administrarem para não se tornar enjoativo um para o outro. É verdade. E não adianta ficar fazendo só curso de striptease, ficar só fazendo academia, não adianta cuidar só desse aspecto, vamos dizer, mais material da coisa. Tem que cuidar da alma, tem que cuidar do espírito, no sentido de sermos pessoas melhores. Aí você vai fabricar bons relacionamentos. Quando o senhor fala em espírito, até que ponto a questão religiosa tem influenciado nisso? Eu acho que a religião ela tem o seu papel. Qualquer que seja a religião, ela prepara o indivíduo para ter um caráter melhor, para ter ética nos relacionamentos. Então, pode ser que uma pessoa que não tenha religião tenha bastante ética. Mas vamos dizer que o hábito de você ir a uma igreja, qualquer que seja a igreja, de você cultivar, na igreja sempre você vai ouvir palavras sábias de relacionamento. Então, a pessoa que tem esse hábito de fazer uma revisão de si mesmo, a pessoa que vai na igreja, ela costuma ter mais humildade, porque faz parte do ritual da igreja. Eu acho que são pessoas que se preparam melhor para os relacionamentos. Os índices de separações hoje, doutor Sérgio, eles são mais para pessoas que não têm essas formações religiosas ou não? Ou não porque você pegar numa igreja cristã, quer seja evangélica ou católica, você é doutrinado para não separar. Influencia. Então, influencia, sem dúvida nenhuma. Agora, vamos supor que uma pessoa tem o hábito, um outro hábito de beber bastante, usar droga, fumar e ir para a noite, que é muito sensual, o diabinho vai estar sempre ali. Mas sem sombra de dúvida. Você vai estar sempre sendo atiçado, você vai ter outros, estímulos. Você vai achar, você tem 35 anos, está casado com um filho, e se você tiver o hábito de sair para a noite e tudo isso, você vai olhar para a tua vida, você pode achar sem graça. Doutor Sérgio, eu tenho certeza que a sociedade mato-grossense está esperando uma pergunta. Uma resposta. Até que ponto, quando a pessoa amada pede um tempo, deve se aguardar? Como é que funciona isso? Eu não entendi isso. Uma pessoa amada, o casal, Sim. O outro pede um tempo. Quer dizer, é que pedir um tempo às vezes é um modo de falar, né? Porque às vezes você já decidiu que você não quer mais estar com aquela pessoa e para fazer média, em vez de falar eu quero me separar de você, você pede um tempo, né? Mas eu acho que essa história de pedir um tempo, às vezes é necessário, não digo pedir um tempo, é que tornou-se um chavão esse, mas eu acho que é legal você ter o hábito do casal de, eventualmente, você tirar férias, eventualmente, da relação. Eu acho saudável, sabe, você passar um fim de semana na casa, sei lá, dos seus familiares ou com seus amigos, eu acho que é uma hora de fazer uma reflexão, inclusive para sentir saudade, né? Sem dúvida. Fome. Se você ficar comendo em seguida, você nem sabe mais o que é fome. Você come porque está na hora de comer ou porque tem muita comida na mesa. Então é importante, às vezes, você passar 5, 6 horas sem comer para você falar, que vontade de comer. E o relacionamento é parecido. Quem é que deve dar mais o braço a torcer, o homem ou a mulher? Eu não sei, viu? Eu acho que não é bem assim. Eu acho que os dois. Cada vez mais a gente está caminhando, a sociedade está caminhando para relacionamentos, para comportamentos unissex. Então, os direitos e deveres de homens e mulheres cada vez estão se igualando mais. Estamos saindo da cultura machista. Quando eu falo estamos saindo, é porque ainda temos um longo caminho a percorrer. Estamos saindo de uma igualdade entre homens e mulheres, muitas vezes até indo para uma cultura feminista, né? Mas que também eu acho que é o reverso da história. Então, nem machismo, nem feminismo, acho que a gente tem que encontrar um ponto de equilíbrio, de respeito. E administrar o problema. De respeito, ninguém é melhor que ninguém, acho que então ninguém tem que dar o braço a torcer. Acho que todo mundo precisa ter humildade para reconhecer o ponto de vista do outro. Porque nem sempre eu tenho razão. Às vezes você tem razão. E eu admitir que você tem razão e eu não tenho razão, isso é uma evolução da verdade. Ainda hoje, um recado aos vovôs e vovós sobre os relacionamentos deles com o pessoal mais novo. E no próximo bloco, relacionamento e beijo, como devem ser conduzidos. E você, papai ou mamãe, sabe o que é um bebê? Se o seu filho ou sua filha ainda não disseram, o doutor explica.
Voltamos em seguida. O programa Cláudio Alves, sem censura, volta já. Fique sabendo sem censura. Segundo o psicólogo Flávio Gicovati, a busca por um relacionamento amoroso pela internet é uma alternativa interessante. Na internet, o apelo estético e visual são diminuídos pela possibilidade do anonimato, e esse mesmo anonimato possibilita às pessoas serem mais sinceras em relação às suas características comportamentais e personalidade. Estamos de volta com o programa Cláudio Alves, sem censura. O programa Cláudio Alves está com um especialista em relacionamentos e mudança de hábito, Sérgio Savian. Ele, que tem livros publicados sobre o assunto, escreve para a grande mídia sobre o assunto e gentilmente nos atendeu aqui mesmo na capital paulista, onde nossa equipe grava uma série de entrevistas. A gente já falou sobre os velhos, sobre os novos relacionamentos e um pouco sobre as separações e rompimentos. O assunto agora é beijo. O que é o famoso BV, Dr. Sérgio? BV é boca virgem, né? Aquela que nunca beijou, né? Então a molecada usa um tanto esse termo, né? Lá nos 11, 12 anos, né? Quando ainda não experimentou o beijo. Mas o beijo, eu acho que eu acho incrível o beijo. É uma forma Qual a importância dele no relacionamento? É uma forma de se comunicar muito incrível. Porque quando você beija, você gostar de um beijo ou não, significa que, de uma forma intuitiva, você sente se você tem sintonia ou não com aquela pessoa, né? Então, duas pessoas que não têm sintonia, o beijo não casa. Então, tem, por exemplo, aquele beijo muito molhado, sedento, que parece cachorro salivando. Normalmente, as pessoas que são assim, são pessoas que entram para o relacionamento com muita voracidade, né? Tentando devorar outra pessoa psicologicamente. Claro. E o beijo entre pais e filhos, irmãos? É uma expressão de afeto, uma expressão de carinho, né? Nem sempre é sensual, né? Porque existe o beijo fraternal, o beijo do pai, da mãe, do filho. Mas eu acho que o beijo é uma coisa incrível. O beijo, abraço, acho que a gente devia beijar mais, abraçar mais, ter mais contato uns com os outros. Acho que No site do senhor, o senhor traz lá diversos tipos de beijos, né? É verdade. Dá para o senhor explicar alguns para nós? Eu comecei a explicar aí, porque tem desde o selinho, né, que é aquele beijo que não compromete muito, né? Tem aquela embocadura, quando a pessoa tem uma boca muito travada, normalmente são pessoas muito rígidas, né? E certo. Que elas têm posicionamentos muito rígidos, muito críticas. Normalmente o beijo não flui, né? Eu já tive uma experiência de observar que as pessoas que trabalham com a voz, quer sejam cantoras, professoras, radialistas, têm um beijo muito bom, porque tem uma boca articulada. Imagina uma mulher que canta, ela tem que equilibrar a voz, então ela tem uma sensibilidade. Então, a hora que você beija uma pessoa que tem uma boca mais treinada, é um beijo gostoso. As pessoas espiritualizadas costumam ter um beijo muito suave. As pessoas que frequentam uma igreja, normalmente o beijo é bastante suave. Uma pessoa que fuma muito, que bebe muito, que se droga, normalmente é um beijo que parece que não passa nenhuma informação. Tem um bloqueio ali, né? Tá muito, como é que fala? Ele não está fluindo na sua natureza, o beijo. De toda forma, o beijo ele expressa alguma coisa quase que da alma, da essência de um indivíduo. Então, como é que nós classificaríamos aí os beijos dos artistas nas novelas? Como é que o senhor poderia colocar? Eles dizem que é um beijo técnico, mas o que a gente vê é que muitos artistas acabam namorando e casando entre si. Porque chega uma hora técnico até certo ponto. Porque se tiver bom o negócio, eu imagino que deva continuar. É possível treinar o beijo, doutor Sérgio? É possível, eu acho que é possível. Mesmo quem trabalha com a voz costuma fazer exercícios de fisioterapia com os lábios, com a língua. Tem todo um treinamento para você soltar a sua boca, ter uma articulação melhor, né? Poder expressar melhor. Então eu, particularmente, eu sou terapeuta corporal. Então, eu não só a boca, mas eu preparo o corpo inteiro de uma pessoa para ela se relacionar melhor. Porque mesmo o sexo, se você for pensar bem, você faz, lógico, com o teu coração, com a tua alma, mas basicamente você faz com o teu corpo. O beijo e o sexo tem que andar juntos?
Olha, tem gente que consegue separar, mas eu acho assim que qualquer relacionamento, para que seja completo e que atinja o êxtase do relacionamento, você tem que juntar 3 forças. A força sexual, que é a sua libido, o teu afeto e a questão mais mental e espiritual. Então, a hora que você encontra alguém, que você tem um bom papo, uma boa afinidade de conversa, que você tem um gostar, que você nem sabe porquê, mas é uma pessoa que você gosta muito e se sente atraído, casa com ela, porque é quase um milagre 2 pessoas terem tudo isso junto. Então, a hora que você separa, e hoje em dia está muito separado, é muita gente que sai para a noite para ficar, então fica só na coisa da atração sexual, desconectada do afeto, desconectada da espiritualidade. Tudo bem, tem lá a sua graça, você está sexualmente com uma pessoa, mas vamos dizer que a experiência que eu tenho como pessoa e como terapeuta é que o êxtase sexual ele se dá quando está tudo junto. Quando você consegue fazer um sexo com afeto e espiritualidade. Doutor Sérgio, vivemos num mundo materialista, correria pela sobrevivência, problema de violência. Como se adaptar nessa nova vida? Porque é uma nova expectativa de vida. Complicado, inclusive essa correria toda, e São Paulo é a cidade da correria, sobra muito pouco tempo para amar, essa é a verdade. Uma pessoa que, para ser bem sucedida profissionalmente, trabalha o dia todo, faz uma academia à noite, vai para casa cansado, não tem tempo para mais nada. Então, o amor e o relacionamento amoroso, ele requer um tempo para você fazer nada junto com outra pessoa, um doce fazer nada junto. Então, tanto quando a gente vai para a praia, ou quando tira férias, a gente se abre mais, o sexo fica mais gostoso, o afeto flui mais. Então, essa correria, essa violência toda, elas vão tudo na contramão, não uma fumaça toda, o trânsito, você vai ficando irritado, não dá para amar irritado. Então é complicado, a gente precisa aprender, até escrevi um livro que chama O Amor na Contramão. Quando eu pus esse título no livro, eu imaginei que para o amor existir, tem que ir na contramão dessa insensibilidade toda. Você tem que falar, não, basta, agora stop aqui, eu vou me dedicar a coisas mais subjetivas, mais poéticas. Porque o amor é da ordem, da subjetividade, da poesia. Esses dias, num contato com um amigo, e até questão profissional, que eu também sou advogado, sim, e ele me dizia que ele tinha uma dificuldade enorme. A dificuldade era levar até a esposa que, para que ele tivesse um namoro gostoso no final da noite, o relacionamento deveria ser o dia inteiro excelente. Qualquer acidente de percurso durante o dia entre ele e a esposa, ele não conseguia namorar. Tem fundamento esse tipo de comportamento? Na verdade, quando eu sou um preparador, como tem preparador técnico de futebol, eu sou um preparador de relacionamentos. Eu sei disso. As pessoas vêm, os casais vêm, os indivíduos vêm, as mulheres, homens, eu preparo as pessoas para que o amor flua. Esse é o meu trabalho. Então, você tem que ter a habilidade, quando você está no relacionamento, você tem que resolver conflito. Resolver conflito significa não esconder debaixo do tapete o que não está certo. Daí você tem que ter a capacidade de, não está legal, você fala, você dá um feedback, você sabe brigar e imediatamente você sabe perdoar. Você lavou a roupa suja, já perdoa, e daí você já está limpinho, não está com nenhuma ideia idiota na cabeça de ressentimento, mágoa, tudo isso faz com que o amor não flui e que o desejo também não flua no casamento. O casal tem que preparar uma relação de problemas para discutir de uma vez só? Ou cada problema ir resolvendo? Não tem regra, não pode deixar azedar. O ideal é, assim que sentir o mal-estar, já abre espaço para falar, o negócio é o seguinte, não gostei disso, não está bom isso para mim, né? E também tem toda uma questão de como dar esse feedback. E assim, só para abreviar, nada de ficar acusando o outro pela sua infelicidade. É mais no sentido de você falar assim, para mim esse jeito não está bom, sempre falando de si para o outro. Entendi. Aí sim você consegue dar um feedback bacana. E eu acho que às vezes é bom brigar mesmo, briga, fica com raiva, e depois não pode ter nada físico, eu acho que daí detona o relacionamento. E o amor volta com maior intensidade? E o perdão de esticar a mão, dar um abraço, lava a roupa suja. Poucos têm a capacidade de serem tão rápidos
nesse processo. Criança é assim. Criança briga, daqui a pouco já está de beijinho brincando, porque eles são rápidos nesse processo. Um relacionamento saudável tem que ser rápido, tanto para lavar roupa suja, quando está suja, e também para perdoar e bola para frente. Olhar para o futuro e não ficar olhando para o passado. O programa Cláudio Alves faz uma pausa, mas está de volta logo depois do intervalo. Nosso convidado fala sobre relacionamentos para a turma que já passou dos 60 anos. Voltamos já. O programa Cláudio Alves, sem censura, volta já. Fique sabendo sem censura. Um oferecimento. Sonoticias.com. As principais notícias de Mato Grosso. Atualmente, para cada 4 casamentos realizados, uma separação é registrada. É o que mostra a estatística do Registro Civil, apresentada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Estamos de volta com o programa Cláudio Alves, sem censura. Estamos de volta. Neste último bloco, lamentavelmente, doutor Sérgio, a gente conversa e discute com muito respeito e muito carinho sobre os relacionamentos da terceira idade. Ou melhor, idade, como queiram, como alguns assistentes sociais preferem que a gente diga. Eu queria perguntar para o senhor o relacionamento das pessoas que passam dos 60, dos 70 anos. Como que é? Olha, eu vou falar uma coisa pessoal, né? Eu tive uma experiência muito incrível na minha vida, porque meus pais se separaram com 55 anos de idade. E ambos, coincidentemente, faleceram por volta dos 73, 74. E, amorosamente, os dois foram muito felizes depois da separação. Depois da separação? Foram. Então, meu pai acabou casando com uma moça, que foi com ele até o final da vida, e minha mãe também, ela teve um namorado, né? Então, eu os vi muito felizes nessa idade. Então, eu tive uma experiência em casa muito surpreendente. Eu mesmo tenho 56 anos, vou fazer 57, então eu entendo que o amor flui por mim naturalmente. Lógico que a gente precisa entender um tanto da nossa fisiologia, que não adianta a gente querer ter as mesmas performances sexuais comparadas quando a gente tinha 20 anos de idade, 25 anos. Então é uma outra coisa. Eu acho que quando você é mais maduro, você tem que entender muito bem a tua fisiologia, respeitar a tua fisiologia, tanto a masculina como a feminina, e não querer ser eterno jovem, né? Porque tem gente que fica fazendo plástica a vida inteira, fica tentando ter uma performance sexual como se fosse jovem, e aí são outros parâmetros. Os fatores que determinam uma relação já numa idade mais avançada, você tem que passar por, são outros pontos que têm que ser atentados. Os relacionamentos dos mais novos com os mais velhos, tem algum parâmetro para dizer se vai dar certo ou se não dá? Como é que funciona? Aliás, eu vi, acabou de sair uma pesquisa agora, que foi feita no Brasil inteiro, que aumenta o número de mulheres mais velhas casadas com rapazes mais novos, né? Então, o que eu vejo é que tem lá a sua graça, porque homens mais velhos e mulheres mais novas, isso é comum, a gente está cansado de ver. O que era um tabu eram mulheres mais velhas que homens. Eu acho que tem uma graça porque o mais velho ele pode pegar carona em toda a energia, na juventude do mais novo. Normalmente o mais novo acredita mais no amor, ele tem mais esperança, porque o mais novo está focado no futuro. Sem dúvida. Toda pessoa mais nova, ela tem um futuro enorme pela frente. E eu acho que o mais novo, ele pega carona na experiência, na sabedoria de quem é mais velho. Eu acho que se você souber olhar para essas diferenças com respeito, é muito legal. Você quer olhar para a pessoa mais nova e falar assim, pô, que legal a oportunidade que eu estou tendo de pegar carona mesmo nessa jovialidade. E o jovem pegar carona na sabedoria de quem é mais velho. Doutor Sérgio, como preparar os nossos filhos para uma circunstância dessa natureza? Eu acho que o grande preparo é o próprio amor, né? Eu acho que a gente tem que ter relações com os nossos filhos, relações amorosas, de fato. Não querer dobrá-los para o seu certo e errado, né? Se bem que eu acho que a gente está numa crise de autoridade muito grande no mundo, no país, entre pais e filhos. Eu acho que também para o amor fluir, você tem que ter uma ética. Não vale qualquer coisa. Não vale ofender,
né? Não vale, você não pode ofender um filho, não pode deixar que o filho te ofenda de alguma forma. Então, acho que tem que ter uma ética do relacionamento. Então, os pais sempre serão modelos para aquelas crianças. Por exemplo, crianças com pais separados, muitas vezes, quando vão se relacionar, esse modelo não foi muito bem assimilado do que é um relacionamento amoroso. Podem ter dificuldades. Então, quanto mais, ao mesmo tempo, pais separados podem ser também ótimos modelos, porque a família está mudando. Claro. Então, você separa a casa com outra família, então tem que ter muito respeito, muita amorosidade e aprender a se relacionar, eu vou insistir nessa palavra, com ética. Porque o que está acontecendo é uma falta de ética muito grande. Essas razões das separações de hoje. As pessoas estão se desrespeitando tremendamente, isso não pode acontecer. A gente tá vivendo uma época, eu diria até perigosa nesse sentido. Eu acho que a gente precisa rever isso. A família está perdendo o valor? Eu acho que devia ter uma matéria em todas as escolas que é relacionamento. Porque não é só na família, no convívio social, em tudo quanto é lugar, as pessoas estão num grau de estupidez muito grande umas com as outras. É possível. A gente tem que ter uma escola de relacionamento. Eu queria perguntar para o senhor sobre os casais de 60. Sim. Ainda é possível eles evoluírem no amor? Eu acho que é. Eu mesmo colaboro para sites de pessoas com mais de 50. Então eu recebo cartas, respondo, e as pessoas vivem, os conflitos são diferentes. Por exemplo, um senhor que está apaixonado por uma senhora, mas os filhos dele não querem que ele case com outra mulher, né, mesmo sendo viúvo. Então são conflitos bastante inerentes a essa própria idade. Né? Sérgio, eu vejo que o senhor tem aí, eu acho que 10 obras já editadas. Eu queria que o senhor, acho impossível falar das 10, sim, mas as que mais marcou e aquelas que o público agrada melhor. Acabei de escrever um livro agora, que é só para mulheres, que chama Amor e Sedução para a Mulher do Século XXI, que está nas livrarias de todo o país. Tem um livro que eu gosto muito, que é o anterior, que chama Amar Vale a Pena, e o subtítulo é Mas afinal, quem está preparado? Porque todo mundo quer amar, mas nem sempre você está preparado para isso. Tem outro título que é Amor na Contramão, que eu gosto muito, eu falei um pouco dele aqui. Tem alguns títulos, Chega de Rolo, Eu Quero um Namoro, que eu escrevi para pessoas que estão enjoadas dessa ficação toda e que querem acertar passo com compromisso. Tem livros sobre paquera, né? Então tem paquera, brincadeira de gente grande. Aliás, vi uma entrevista do senhor pela UOL sobre paquera, né? E achei muito interessante. Eu sou um treinador de paquera. Os jovens vêm, as pessoas vêm, às vezes travados. Se o senhor me permitir, eu gostaria que o senhor desse uma instrução para a minha juventude de Mato Grosso. Uma instrução para paquera. Eu acho que assim que para você paquerar alguém, então é sábio você paquerar alguém que está interessado em você. Essa coisa de você escolher uma pessoa inalcançável não é muito inteligente. Então, para os jovens, para os rapazes, eu diria o seguinte: escolha a melhor daquelas que estão interessadas em você. Mas o que não se deve um jovem falar no início de um bate-papo, de uma paquera? Eu acho que você tem que ser espontâneo e, de certa forma, você tem que... No mundo animal, veja bem, todos os machos, eles têm se pavoneiam de alguma forma e mostram os seus encantos para a fêmea. De certa forma, as mulheres esperam que os homens demonstrem o seu valor. Elas querem homens de valor. Então, elas têm que olhar para você e você tem que ser diferenciado dentre os homens. Portanto, conheça o seu próprio valor e sutilmente demonstre-os. Não falar assim, eu sou bom pra caramba nisso. Aquele papo do passado, eu tenho uma moto, ou eu tenho um carro, ou eu tenho isso, ou eu tenho aquilo. Isso vai atrair mulher interesseira. Apenas. Doutor Sérgio, você tem que mostrar os seus valores, os mais profundos, o que você já realizou na vida. Porque você tem que conhecer, para ter autoconfiança, você tem que ser um realizador. Então, o primeiro passo é você se sentir que vale a pena uma pessoa estar com você. Esse é o primeiro passo. Doutor Sérgio, nosso programa ele vai ao ar para todo o estado de Mato Grosso. Sim. E certamente os problemas de hoje não foi por acaso que nós saímos de Mato Grosso para vir a São Paulo entrevistar o senhor. E eu tenho a convicção que a sociedade está se delirando com um programa dessa qualidade, que bom. Com essa didática que o senhor tem. As pessoas que precisarem procurar o senhor, como fazem? Tem meu site, que tem meu próprio nome,
que é www.sergiosavian.com.br. Então, esse site atualmente tem muitos artigos, entrevistas. Então, para quem gosta do assunto, é um lugar muito bom para você fazer várias leituras. Estou reformando o site para o ano que vem, eu vou disponibilizar vídeos, vou disponibilizar áudios, para que as pessoas tenham ali uma escola de relacionamento no meu site. E normalmente, como é uma área que muitas pessoas precisam ter vergonha de procurar e abrir o jogo de uma situação dessa? O problema é a vergonha. Enquanto a gente viver à base da vergonha, a gente não é autêntico e a gente fica feio. As pessoas mais bonitas são aquelas... Não estou falando para ser sem vergonha, não é isso? Claro. Mas é você ter uma autorreferência e não ficar baseado na referência dos outros. Uma pessoa sedutora, uma pessoa atraente, é uma pessoa que, de certa forma, ela confia no seu próprio caminho, ela não está se referenciando naquilo que os outros vão pensar dela. A gente precisa parar com isso. Então, os grandes caras aí de esporte, das artes e de tudo, são pessoas que têm uma autorreferência bastante forte. E não estão nem aí com a fofoca dos outros. Eu quero dizer ao senhor que é uma satisfação muito grande tê-lo aqui, sabendo que essa capacidade que o senhor tem de falar à sociedade, certamente nós prestamos hoje uma consultoria muito rápida pela televisão. E eu vejo que uma consultoria e algumas pessoas que têm uma expectativa que não apague a luz que está lá no fundo do túnel. Porque esse é um problema que aflige grande parte da humanidade de hoje. É verdade. E eu acho que seria interessante de que realmente as pessoas, antes de qualquer decisão dessa natureza, antes de que uma família seja realmente... pague um preço muito alto por uma separação, que obviamente tivesse a coragem de vir e procurar o senhor. Essa é a finalidade do nosso programa. Então, é uma satisfação enorme falar para o público em geral e hoje particularmente para o público do Mato Grosso. Então, vocês não sabem o prazer que me dá ter esse papel na sociedade hoje, e um papel que eu acredito que seja bastante nobre, de fabricarmos relacionamentos com mais consciência e não levar a vida de qualquer jeito, empurrando com a barriga, mas caminhar com bastante consciência, fabricando relacionamentos saudáveis, de qualidade, amorosos, em amplo sentido. Eu só gostaria que o senhor também saísse do nosso programa de Mato Grosso com uma meditação, que o senhor é muito importante para a sociedade brasileira dos dias de hoje. Nós queremos a sua opinião sobre este programa. Por favor, fale conosco pelo nosso e-mail, programaClaudioalves@tvcidadesinop.com.br. A sua opinião é muito importante para nós. Uma boa noite e que Deus ilumine os lares de todas as famílias de Mato Grosso.